começamos agora a segunda parte do nosso De Olho no Front. Você escutou pelos últimos minutos a gente falando um pouquinho sobre o histórico do terrorismo, sobre os conceitos, diversos conceitos de terrorismo que existem, sobre o terrorismo no Brasil. E agora vamos à voz do especialista, vamos à entrevista com o professor Marcel Soares, que é um grande nome dentro da área aqui no Brasil, não é mesmo, Luan? É isso mesmo. Ele que é doutor em Ciência Política pelo UPERJ, professor de Ciência Política pela UF e também foi Research Fellow em Harvard, na John F. Kennedy School of Government, nos Estados Unidos. Pois é, a gente entrevistou ele no Palácio do Catete, antiga residência dos presidentes da República, quando a capital era aqui no Rio de Janeiro. Você vai escutar aí no fundo alguns pássaros cantando, mas nada do que a natureza manifestando a sua real vontade. Tenho certeza que você nem vai perceber por causa da nossa magia da nossa edição, né, Rodrigo? Eu espero que a magia da edição consiga nos ajudar muito nesse caso. Enfim, o professor Marcel vai falar um pouquinho pra gente sobre as organizações criminosas no Rio de Janeiro, se elas podem ser classificadas como terroristas, vai falar um pouquinho sobre o terrorismo na América Latina e principalmente sobre como o terrorismo evoluiu depois dos atentados do 11 de setembro. Vamos lá para a entrevista. Professor, depois dos atentados do 11 de setembro, podemos dizer que há um novo terrorismo? Bom, antes de tudo, obrigado pelo convite. É uma satisfação participar com vocês dessa entrevista ou desse podcast para falar um tema de pesquisa bastante interessante. Eu diria que é um dos temas que mais moldaram, ou talvez que moldam, o sistema internacional e as agendas de segurança hoje em dia. Pós o 11 de setembro, é interessante quando você sinaliza o 11 de setembro, porque o terrorismo ele não nasce com o 11 de setembro e também ele não se transforma de maneira significativa com o 11 de setembro. O que é importante ressaltar com o 11 de setembro é que há uma mudança, uma inflexão na política externa dos Estados Unidos, na sua agenda de segurança, que, passado um período Clinton, 2 governos Clinton, entra no governo George W. Bush, e com o 11 de setembro, uma agenda de segurança que se encontrava perdida, ou sem um foco específico, já que havia caído a dicotomia ou a competição política, digamos, leste-oeste, você tem no sistema internacional um novo ator, que é esse ator não estatal, um novo fenômeno, ou um renascimento de um fenômeno que é o terrorismo internacional. E aí a combinação de alguns fatores, como o declínio da União Soviética, a expansão de algumas agendas autônomas no leste europeu e no Oriente Médio, a diminuição da pressão do leste sobre o Oriente Médio, o aumento da pressão do ocidente sobre o Oriente Médio, isso tudo gerou, digamos assim, um caldo que permitiu a emergência desse terrorismo contemporâneo que nós conhecemos hoje, que é essencialmente um terrorismo praticado por atores não estatais, o que não quer dizer que atores estatais não estejam vinculados a ele, estão, seja por financiamento, seja pela promoção de espaços ou locais seguros para treinamento, seja pelo envio próprio de cidadãos ou militares ou paramilitares que vão compor essas fileiras desses grupos terroristas. E por última medida, talvez em última instância que eu poderia dizer sobre isso, que o 11 de setembro ele marca claramente, sim, é uma inflexão da política externa estadunidense no que tange a compreensão, digamos assim, e a forma como ela lida com o cenário internacional. Ou seja, as ameaças antigas e clássicas, como a questão nuclear, a questão territorial, de independência, a pacificação, state building, peacekeeping, essas interferências, incluso da ONU, tentando estabilizar o sistema internacional, elas completamente mudam de figura. Ou seja, você tem novos atores com nova complexidade e novas agendas de segurança que surgem. O financiamento dos estados a grupos terroristas em outros estados pode ser considerado um meio de uso de política externa? Eu acredito que primeiro temos que entender o que estamos pensando por política externa. Ou seja, política externa compreendida como as ações que um Estado desempenha no cenário internacional para promover os seus interesses e projetar a sua zona de influência, poderíamos pensar que sim, porque atores não estatais vinculados a atores estatais e tendo como instrumento estratégico da ação ou da projeção de poder a ação terrorista como uma forma de desestabilizar uma determinada região, é possível de maneira muito clara. A questão é como você vai estabelecer uma vinculação entre o Estado e o ator não estatal que pratica ações de terrorismo.
normalmente o que nós temos visto no cenário internacional é que você tem essa vinculação através do financiamento. No financiamento e, por exemplo, se olhássemos ou tomássemos casos do Oriente Médio, mais especificamente, recentemente, você vai perceber que a Arábia Saudita financia alguns grupos, mas ao mesmo tempo que ela financia estes grupos, ela é uma parceira interessante, estratégica dos Estados Unidos, que por outro lado competem ou tentam estabelecer um conflito nessa guerra global ao terror, que enfim já não existe mais em tese a partir de Obama, mas ela está aí, ou seja, é impossível olhar para os Estados Unidos e não perceber que essa política externa pautada no combate global ao terror, ela continua talvez mais forte ainda durante este governo do Donald Trump. Incluso o aumento de tropas no Afeganistão fazem eco a esse tipo de relação. Por outro lado, eu acho que é interessante, vinculando com o que nós já havíamos conversado na questão anterior, é pensar o fato de que este terrorismo contemporâneo, de forma distinta ao que era o terrorismo clássico, no caso como o IRA, como o ETA, como as Brigadas Vermelhas, ou como se quiséssemos expandir essa própria definição do que é um ator terrorista, alguns grupos sul-americanos que no caso eram definidos ou denominados como grupos de resistência aos regimes, mas que pelos regimes eram definidos então como grupos subversivos e que praticavam ações de terror. E aí um outro aspecto importante que depende de quem define o conceito vai caracterizar o conceito de terrorismo de uma forma distinta ou outra, ou não. Então, isso posto, quando olhamos o século XX, esse terrorismo clássico é mais fácil compreender essa relação do Estado com os atores, né? Ou seja, essa vinculação. Você tinha atores claramente vinculados ao Estado, mas com setores da sociedade civil suportando esses grupos. O caso do IRA, por exemplo, tinha suporte da sociedade civil para a busca dessa agenda política da independência da Irlanda do Norte. Da mesma forma, se pensássemos no ETA, também tinha esse suporte por parte da sociedade civil, talvez não do Estado, obviamente, porque eram grupos que buscavam uma reestruturação da própria ideia de Estado, mas pensando pela ideia de sociedade civil, eles tinham um forte amparo. E aí, fazendo o salto para o nosso terrorismo contemporâneo, digamos assim, essa relação é mais indireta, eu diria, é mais complicada a ser estabelecida, porque existe um paradoxo, como eu citei, o caso da Arábia Saudita é notório que ela tem uma agenda, digamos assim, não de prática sistemática, financiamento do terrorismo, mas a gente sabe que ela tem relações com determinados grupos que tentam projetar uma agenda de segurança e de insegurança em outras regiões do Oriente Médio. Professor, como você observa a guerra do terror estadunidense? Você acha que é possível obter vitórias contra um ator tão intangível? Bom, a questão da guerra ao terror dos Estados Unidos, ela tem que ser demarcada. Pós 11 de setembro há um cenário, pré 11 de setembro há outro. Por que eu digo isso? Se nós olharmos e analisarmos, ou lermos de forma muito, muito simples, todos os relatórios dos planos de defesa estratégicos estadunidenses do período Bush pai, período Clinton, eles não têm o tema do terrorismo como uma agenda de segurança específica e primária para os Estados Unidos. A ideia de combate ao terrorismo é mais uma dentro de um rol, de um leque bastante extenso de agendas. Pós 11 de setembro, o então secretário de Defesa, Donald Rumsfeld, ele vai, e aí isso é bastante fácil vocês verificarem isso, a gente pega os discursos, tanto do Bush e os discursos do Rumsfeld, o tema do terrorismo e o combate ao terrorismo, ele se torna central na agenda. Central é o primeiro tema da agenda de segurança, e isso, para nós, em termos de análise, é bastante interessante. Por quê? Porque se nós olharmos num contexto mais amplo, ou seja, pensarmos no que diz respeito à agenda de segurança dos Estados Unidos, há que se considerar que pós queda da União Soviética, os Estados Unidos ficam sem um inimigo existencial, digamos assim. Algo ou algum ator que fosse útil no sentido que permitisse o uso desse ator como uma ameaça que justificasse um alto incentivo em agenda de segurança, altos gastos em defesa. Então, de repente, você, enquanto os Estados Unidos, nos anos 90, se encontra sem esse inimigo, como justificar, então, uma contínua agenda de segurança bastante extensa,
em termos internacionais, como justificar gastos de defesa cada vez maiores. Bom, o terrorismo do 11 de setembro, ele de certa forma vem e resolve esse problema. Porque então você tem um ator difuso, um ator que pode estar em qualquer lugar, um ator que não pode ser vencido, porque antes de tudo ele é uma ideia, é uma predisposição ou é uma disposição de combate a uma cultura, a uma agenda política extensa, em todo caso, a combate ao Ocidente, em alguma medida, a um tipo de Ocidente, no qual os Estados Unidos e a Europa talvez sejam os representantes mais claros, mais evidentes, na vanguarda desse Ocidente que se projeta sobre o resto do sistema internacional. Então, a agenda de combate ao terrorismo dos Estados Unidos, ela tem que ser compreendida, então, como eu já disse, dentro desse registro temporal. Ou seja, qual é o registro temporal que nós estamos tratando pós 11 de setembro? É um registro temporal no qual toda a política externa de segurança internacional, especificamente, que é a base da política externa norte-americana para diversas regiões do planeta, ela vai se pautar sobre a ideia de que existe um inimigo que deve ser combatido a todo custo, que não há uma guerra, ou melhor, que é uma guerra que não pode ou que não tem um fim num horizonte previsível, que ela deve comprometer o maior número de estados e de atores possíveis num grande pacto, digamos assim, de combate ao terrorismo internacional. E nesse sentido, ou na esteira dessa política de expansão de uma grande agenda, ou de uma macro-securitização, digamos assim, para usar um termo mais específico, os Estados Unidos convida, digamos assim, entre belas aspas, os outros atores a embarcarem numa agenda que é mais específica e mais particular dos Estados Unidos do que propriamente uma agenda de segurança coletiva. E no caso também podemos pensar o Brasil nesse registro, ou seja, em que medida o Brasil adopta e se aproxima dos Estados Unidos nesse período e de certa medida também como ele, neste caso o Brasil, como ele absorve um conjunto de documentos e instrumentos das Nações Unidas que fazem, o que dizem respeito a um determinado conjunto de ações e de práticas e de atores que não são necessariamente vinculados à agenda política brasileira. Mas isso, novamente, só para voltar ao ponto, é um efeito colateral, digamos assim, dessa grande expansão da agenda de segurança dos Estados Unidos, pautada então não mais num combate ao comunismo, combate ao leste europeu, ao modelo econômico-político alternativo ao capitalismo, mas sim agora combate ao terrorismo internacional ou terrorismo global. Você acha que dá para conseguir uma vitória nessa guerra ao terror? Depende do que nós queremos dizer com vitória. Se é uma vitória clássica em termos de combate clássico, um combate simétrico entre duas forças armadas ou entre dois estados, não, porque não estamos num combate clássico, não estamos num conflito em modelos clássicos. Nós estamos num conflito assimétrico entre atores distintos. Então, eu acho pouco provável que nós vejamos no futuro, a médio ou curto prazo, uma reunião na qual nós tenhamos o representante da Al-Qaeda, um representante do ISIS, um representante do Boko Haram e algum outro representante de algum outro grupo que pratica ações de terror sentados nas Nações Unidas para selar um acordo de paz com qualquer outro ator internacional, ou seja, ou transnacional. Ou seja, não se trata de um modelo clássico de vitória ou derrota em termos de conflito e de resolução do conflito. Houve uma diferenciação entre a percepção dos Estados em relação às guerrilhas serem organizações terroristas? Isso, novamente, está ligado, eu acho, com a última questão que nós estávamos discutindo. Ou seja, qual é essa grande agenda de uma macro-securitização da questão do terrorismo internacional. Talvez o exemplo mais claro que a gente possa ter desse desdobramento, né, do que era um grupo guerrilheiro a se tornar ou ser definido, não necessariamente se tornar, mas ser definido pelos atores de poder do sistema internacional como um ator terrorista. As Farc, é bem claro ver isso na tipificação das Farc ao longo do tempo, ou seja, se nos anos 80 ela era tida na comunidade internacional, para as Nações Unidas e para as agências de segurança dos Estados Unidos, por exemplo, como um grupo guerrilheiro, nos anos 90 ele vai adquirir a adjetivação de ser um grupo guerrilheiro ligado ao narcotráfico, o narco-guerrilheiro. Além disso, no final dos anos 90 e 2000 e pós 11 de setembro, a vinculação ao terrorismo vai ser imediata. Então as Farc vai deixar de ser, ou não apenas vai ser um grupo narco-guerrilheiro, mas vai ser um grupo
terrorista ligado, que tem seus principais fontes de financiamento ligados ao narcotráfico, mas essencialmente é um grupo que pratica ações de terror. Então essa mudança, né, ou seja, é bastante interessante. Um exemplo anterior às Farc, talvez pudéssemos explorar também, diz respeito à questão do Afeganistão, por exemplo, onde um dos berços, digamos assim, da Al-Qaeda e do regime do Talibã, principalmente, se dá através do financiamento dos Estados Unidos, dos mujahedins afegãos, no combate à invasão soviética na década de 80. E esse mesmo armamento, esse mesmo treinamento, essa mesma estrutura que foi deixada pelos Estados Unidos durante os anos 80, ela vai se voltar contra os Estados Unidos durante os anos 90 e 2000. Né? São esses atores que vão emergir ligados ao terrorismo internacional, vinculados à Al-Qaeda, que no caso do Afeganistão talvez não fosse o principal centro, mas sim o norte da África, que é onde a Al-Qaeda realmente ela se desenvolve, pratica seus treinamentos e arregimenta, né, um número significativo de atores, não, e participantes do grupo. Até que ponto a rotulação de um determinado grupo terrorista pode ser um fator de estímulo ao terrorismo? E esses grupos rotulados de alguma forma se aproveitam dessa nova designação para projetar ainda mais a sua ideologia? Eu acho que essa é uma pergunta bastante interessante, porque de fato esse é um fenômeno paradoxal que nós temos no terrorismo contemporâneo. Essencialmente nós temos alguns atores centrais no terrorismo internacional. E atores periféricos ou atores não conhecidos. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, algo que ficou muito comum nos anos 2000, pós 11 de setembro, era o fato de que você tinha atentados que eram assumidos pela Al-Qaeda, ou, né, enfim, praticados pela Al-Qaeda, e outros atentados menores vinculados a grupos desconhecidos, incluso entre os anos 2005 a 2010, havia um maior número de atentados sem autoria reconhecida do que com autoria reconhecida. E há diversos grupos que têm uma agenda muito local, mas são grupos com pouca expressão na sua localidade ou na sua região. Então uma forma de se colocar na cena internacional, ou se colocar como alguma projeção internacional, é se vincular a um ator que já possui essa expressão. No caso, no Oriente Médio, e não só no Oriente Médio, mas no Sudeste Asiático também, haviam diversos grupos que se vinculavam de alguma forma à Al-Qaeda, porque a Al-Qaeda, nos anos 2000, era o principal ator antagonista a uma política ocidental, digamos, que tinha os Estados Unidos e a União Europeia, ou principalmente os Estados Unidos, na sua linha de frente. Então, na medida em que você se vinculava à Al-Qaeda, você estava naturalmente se opondo também a um projeto ocidental sobre o Oriente, ou sobre a região, Sudeste Asiático, enfim, sobre a Ásia, enfim, sobre a região que fosse. Então, esse efeito paradoxal é interessante, porque ao passo que você combate o terrorismo, você elege o inimigo existencial, você potencializa politicamente esse inimigo. Logo, este inimigo, para aqueles atores na própria região na qual ele pertence ou que se afiliam em alguma medida a uma agenda política comum, se torna interessante se vincular àquela agenda. Então você acaba criando atores que não necessariamente iriam ser ou optariam por praticar ações de terror, porque você acaba gerando um ator político ou dando importância para um ator político que na verdade de outra forma não teria. Então é um efeito paradoxal do combate ao terrorismo global no modelo estadunidense, ou seja, como eles praticaram essa política. Então, se nós pegássemos os índices de atentado de terrorismo, qualquer um, da Universidade de Maryland, por exemplo, eles têm um consórcio bastante interessante, que se chama, o acrônimo é START. Se vocês pegarem o índice, né, de atentados e de mortes, ele vem crescendo com variações, mas é extremamente contínuo. Não há uma eliminação completa, porque não pode haver uma eliminação completa do terrorismo internacional, porque é um fenômeno político. Então você não elimina um fenômeno político. Você pode torná-lo menos frequente, menos impactante, menos ameaçador, digamos assim, como é o caso do terror, mas ele não vai desaparecer. Então, não desaparecendo, ele vai acabar se tornando, em alguma medida, útil para algum grupo. E aí nós entramos na lógica, novamente, desse movimento paradoxal.
O terrorismo nuclear é uma alternativa plausível para esse terrorismo no século XXI? Eu acho que, em termos de ação violenta, todas as ações são plausíveis. A questão é, se pensarmos estrategicamente, se ela é uma ação que tem algum valor estratégico, que ela, no cálculo, no trade-off do custo-benefício para aquele grupo, né, uma ação nuclear, ela vai reverter tanto benefício quanto uma outra ação que não fosse nuclear. Porque há vários aspectos, mas um aspecto fundamental do fenômeno do terrorismo é a capacidade ou a informação que você passa para o alvo e para a audiência de que aquela ação pode ser repetida indefinidamente. Então, uma explosão nuclear, ela, de certa forma, não se enquadra ou não permite a um ator que pratique ou que objetive a ação de terror como um elemento estratégico a sua reprodução indefinida, né? Ou seja, ele vai praticar uma vez, ele não vai ter mais de um artefato ou dois no máximo, ou seja, não há notícia oficial de que haja algum grupo ou um ator não estatal que tenha artefato nuclear. Ainda que hajam suspeitas diversas sobre arsenais nucleares soviéticos perdidos, não há informação objetiva, concreta, de que algum desses arsenais esteja na mão de algum grupo terrorista. Então, de certa forma, pensando estrategicamente, não faz sentido, porque a capacidade de reproduzir esse fenômeno ou esse tipo de ação, ela é limitada. E o custo de planejamento, execução e o custo em termos de capitalização política de uma ação violenta dessa natureza, acredito eu que é limitado. Então, por essa razão principal, eu não colocaria a questão do terrorismo nuclear, ainda que seja a pior forma, ou seja, o de maior capacidade de destruição, mas eu não colocaria como um fenômeno de maior recorrência. People have the right to defend their country from foreign occupiers, and people have the right to defend their country from invaders who are destroying their country. And that, to me, is a very basic, elementary, and uncomplicated question. Professor, como funciona o processo para que as Nações Unidas caracterizem determinada organização como terrorista? Qual o critério utilizado para isso? Essa é uma pergunta complicada, porque as Nações Unidas em si, elas não têm uma definição consensual em nenhum dos documentos sobre o que é terrorismo, especificamente. Ou seja, não há consenso nas Nações Unidas sobre o que é terrorismo. Hoje, nós temos nas Nações Unidas, considerando as resoluções do Conselho de Segurança e as resoluções também da Assembleia Geral, nós temos mais ou menos 27, 28 documentos, que se chamam documentos universais sobre o terrorismo, ou seja, versam sobre diversas formas, diversos tipos de ações que podem ser enquadradas como atos de terrorismo. Só que, paradoxalmente, não há uma definição sobre o que é terrorismo, que seja consensual dentro das Nações Unidas. Em 2013 foi criado um grupo, uma comissão especial para que se alcançasse, foi em 2005, foi criada, e a última reunião foi em 2013, grupo. E entre 2005 e 2013, essa comissão não conseguiu estabelecer uma definição que fosse plausível ou possível de ser levada à Assembleia para que fosse adotada de forma, digamos, se não total, mas da forma mais ampla possível. Um dado interessante sobre os documentos das Nações Unidas sobre terrorismo é que entre a década de 70 e o ano de 2000, antes do atentado do 11 de setembro, haviam 11 ou 12 documentos específicos sobre ações que poderiam ser vinculadas ao terrorismo. Dentre essas ações, a maioria delas estava voltada ou direcionava-se ao modelo clássico sobre ações terroristas. Então, definia-se como uma ação terrorista ações violentas contra diplomatas, contra representantes do governo, contra plataformas marítimas, contra sequestros de aviões, enfim, tendo esse tipo de questão. E o interessante é que entre década de 60, meados de 60 e 2000, nós temos aí 35 anos mais ou menos, que foram produzidos 12 documentos principais sobre terrorismo. E entre 2001 e 2017, estamos agora 16 anos depois, foram produzidos 16 documentos.
Então, num lapso de tempo muito menor, houve uma produção muito maior de uma norma internacional sobre terrorismo. Só que essa norma ainda permanece sem uma definição que seja consensual a partir dos membros das Nações Unidas. Professor, os estados latino-americanos devem se preocupar com a presença de atores terroristas em seus territórios? Bom, inicialmente eu acho que o primeiro ponto que nós temos que compreender é se há e que tipos de atores na América Latina poderiam ser enquadrados, definidos como atores terroristas, e se estes atores seriam não estatais, seriam estatais, qual a vinculação deles dentro desse marco geral internacional, se fôssemos pensar também no caso das Nações Unidas como esse ator que nos oferece um marco internacional legal sobre a questão do terrorismo. Num primeiro momento, eu penso que não há na América Latina uma ameaça significativa por parte de atores não estatais à própria integridade da segurança regional latino-americana, se comparado, obviamente, com atores que estão presentes no Oriente Médio, no Sudeste Asiático, no Leste Europeu. Ou seja, não há um paralelo dessa natureza. Não havendo um paralelo dessa natureza, as políticas de segurança voltadas na região também não são voltadas, não têm uma grande ênfase sobre essa questão, exceto quando se direcionam à questão do financiamento a grupos terroristas. E aí sim, nós temos alguns cenários que eventualmente aparecem em registros em relatórios da Agência de Segurança, que é o caso da Tríplice Fronteira, o caso das vinculações dos grupos criminais organizados na América Central com a lavagem de dinheiro, que em alguma medida também favorecem a questão do financiamento de grupos terroristas. Então, sobre esse aspecto, eu acho que a questão da América Latina ela passa um pouco ao largo do que é, digamos, a região mais quente em termos de terrorismo internacional, que está, inegavelmente, no Oriente Médio, no Sudeste Asiático, no Leste Europeu, ou seja, são os lugares onde as ações, os grupos demandam e exigem dos estados e dos atores internacionais uma produção muito mais importante e significativa de uma agenda de segurança voltada ao combate ao terrorismo. Professor, qual a sua percepção sobre a nova lei antiterror do Brasil? Bom, a princípio eu acho que todo o processo que envolveu a produção legislativa dessa legislação específica de combate ao terrorismo, ela foi equivocada desde o seu início. Por que eu digo desde o seu início? Porque ela foi muito menos motivada por uma questão orgânica, em termos de segurança internacional, para a agenda de segurança brasileira, e muito mais por uma questão política, contextual, voltada aos grandes eventos que iam ser realizados no Brasil. Então foi uma legislação com pouco debate, uma legislação que reproduziu distorções que já estão presentes, principalmente nas definições que nós encontramos nas agências de segurança estadunidenses. E se nós tomássemos essas definições e esses contextos, nós vamos encontrar problemas significativos. Por exemplo, a legislação brasileira, ela praticamente criou um mimetismo em relação à definição que você encontra na CIA, no FBI, no Departamento de Estado norte-americano, as definições que são adotadas pelos Estados Unidos, alguma coisa que também foi escrita nas Nações Unidas. Se nós fizermos a combinação desses quatro atores, dessas quatro legislações, nós vamos cair na nossa legislação. Então é uma legislação criada a partir de princípios externos para tentar lidar com uma condição interna. E no caso específico contextual, que eram os grandes eventos que estavam ocorrendo. Problemas de definição de toda ordem. A definição é vaga, ela, de certa medida, ela pode abarcar movimentos de protesto, dependendo de como eles aconteçam, podem ser enquadrados numa legislação de terrorismo. Então, dependendo de um protesto de rua, como ele acabar se desencadeando, a pessoa pode ser enquadrada nesse tipo de legislação. Então, para o Brasil também, além de tudo, esse tipo de legislação, ela não faz muito sentido, não apenas pela ideia geral, pelo senso comum de que no Brasil não há terrorismo, porque no Brasil não há ou não houve terrorismo, o que não quer dizer que não possa ocorrer uma ação terrorista, mas principalmente porque ela não tem um espelhamento dentro de uma agenda de segurança mais ampliada do Brasil,
e que diga a respeito ou tenha atores no qual ela possa se espelhar, ou seja, não há na sociedade brasileira ou no Estado brasileiro atores potencialmente mais vivos que possam de repente se tornar atores politicamente engajados em ações terroristas de forma sistemática. Então é uma legislação criada por um vazio. Por outro lado, pensar ou viver num universo jurídico no qual você não tem nenhuma legislação também é algo complicado. Então, no caso, a minha resposta seria, ou iria na direção de que nós teríamos que ter uma legislação, mas não a que foi produzida. A que foi produzida, ela é bastante deficitária. Ou seja. Professor, a atuação das organizações criminosas no Rio de Janeiro e no Brasil pode, de alguma forma, se enquadrar em terrorismo? Essa é uma pergunta bastante complexa. E quando eu digo complexa, é talvez uma forma já tentar fugir da questão, mas vou tentar não fugir. A princípio, eu acho que nós temos que ter critérios para pensar sobre o que é terrorismo, o que são organizações criminosas, o que são grupos terroristas, quais as agendas desses grupos, como eles se enquadram, quem os enquadram, em qual norma jurídica nós estamos tratando, qual o nosso espaço de diálogo nesse sentido entre essas esferas. Talvez o caso mais típico, e neste contexto atual, neste momento atual, no qual nós poderíamos estabelecer algumas pontes, ou seja, pensando em ações de terror que não são necessariamente terrorismo, ou seja, e aí é uma separação importante. O terrorismo ele implica necessariamente uma ação sistemática, repetida, uma agenda política específica de um determinado ator, que pode ser estatal ou não estatal, mas há que haver uma certa reprodução do evento, um objetivo específico voltado a um alvo específico que se confunde com a audiência, e essa é uma característica interessante do terrorismo contemporâneo, ou seja, que se distancia do terrorismo clássico. Ou seja, no terrorismo clássico o alvo não era necessariamente a audiência, o alvo eram representantes de governo, atores importantes ou significativos do Estado, e hoje em dia o alvo e a audiência, ou seja, sobre quem você quer projetar a influência, se confundem. Então a população civil, ao mesmo tempo que é alvo, ela é também a audiência daquela violência. Mas especificamente, tentando pensar um pouco a questão do Rio de Janeiro, o que está acontecendo, os cerceamentos das liberdades, o uso de forças armadas para funções que não são específicas das forças armadas, ou seja, questões de policiamento, não são da natureza nem do escopo das forças armadas, ou seja, para que seja feito esse tipo de ação, então tem que ser estabelecida uma norma básica que seria da garantia da lei e da ordem para você usar as forças armadas. O problema que eu vejo em termos de análise contextual é que alguns requisitos para analisar a questão do Rio de Janeiro como ações terroristas são preenchidas, mas outras não. Por exemplo, a questão da sistematicidade das ações, ou seja, há uma violência recorrente contra um alvo específico e voltado a uma audiência específica. Eu poderia dizer que sim, você tem um alvo privilegiado, que são representantes do Estado, ou seja, policiais, e com alvos específicos você tem uma audiência específica, que é tanto o Estado, na medida em que é desafiado, e ao mesmo tempo é a audiência da população civil, que tenta ser influenciada na medida em que aquele ator que pratica uma ação violenta se mostra como um ator capaz de desafiar o Estado, logo um ator capaz de liderar ou comandar uma determinada parte ou região da sociedade, ou da cidade do Rio de Janeiro. Por outro lado, é complicado, a questão se torna complexa porque esses mesmos atores não possuem uma agenda política. E nesse sentido eu tento remeter a uma agenda política comparando aos modelos mais notórios, mais comuns que nós temos de atores terroristas não estatais, ou seja, que eles praticam ações voltadas a um alvo específico, como um público ou uma plateia, digamos, uma específica, uma audiência específica, e tem uma agenda política. No caso do Rio de Janeiro, nós não temos esse ator demandando uma determinada agenda política específica. Mas, por outro lado, nós temos todos os requisitos do uso da violência no sentido de estabelecer uma prática contínua para que interfira, de uma forma ou de outra, na rotina ou na dimensão social, política e agora mais cultural e religiosa, com esses últimos acontecimentos, que não são últimos, mas vieram à mídia novamente, das ações de violência contra grupos religiosos distintos
que também poderíamos pensar como ações de terror, ou seja, você pratica ação violenta buscando um resultado específico, que é a mudança de comportamento de uma determinada audiência, usando um determinado alvo específico que é comum àquela audiência. Então o caso do Rio de Janeiro é extremamente complexo. Poderíamos pensar como ações de terror? Sem dúvida, eu acho que sim. São praticadas ações de terror com sistematicidade. Poderíamos pensar que há grupos terroristas no Rio de Janeiro, especificamente, ou no caso brasileiro? Eu acho que não nesse momento, porque esses mesmos atores não têm uma agenda política específica, eles têm uma agenda comercial, ou seja, a questão é comércio, é defender um território para garantir a exclusividade da venda de drogas ou da venda de serviços, como a milícia no Rio de Janeiro pratica. Então, acho que essa diferenciação ela é interessante, mas demonstra também, por outro lado, na medida que eu digo que não há terrorismo, a contrapartida da situação que é extremamente grave, ou seja, porque há ações de terror sistemáticas. Então o Rio de Janeiro ela se encontra realmente numa situação extremamente delicada em termos de segurança. Professor, o estudo de terrorismo é sempre bastante complexo. Recomenda pra gente 5 autores que sejam interessantes para que o ouvinte e a gente consigamos entender melhor como é que funciona o terrorismo nesse século XXI e no mundo como um todo. Bom, há diversos autores que a gente poderia tratar nos estudos sobre terrorismo. Após 11 de setembro, houve uma explosão tanto de autores como de centros de pesquisa que se dedicam à análise e estudos sobre terrorismo. Entre os autores, eu acho que há alguns que são emblemáticos, ou seja, o Alex Schmidt, com um clássico escrito em 1988 sobre a história do terrorismo. Ele oferece uma análise bastante ampla sobre o fenômeno do terrorismo, mas, claro, é um texto escrito em 1988. Se nós quiséssemos abordar temas mais específicos da psicologia do terrorismo ou do terrorista, a autora que tem uma dedicação mais específica a esse tema é Martha Crenshaw, que inclusive já visitou algumas vezes o Brasil. Ela tem um trabalho de fôlego nessa área. A questão da mídia e o terrorismo também é importante. 2 autores são importantes nesse debate, ou seja, Paul Wilkinson e o Viorka. Eles têm um debate que se coloca diametral, ou seja, eles se contrapõem nas suas argumentações. Então, Wilkinson e o Viorka são autores, quando pensamos terrorismo e mídia, que são bastante interessantes. De outra forma, outro autor bastante importante é o Walter Laqueur, também tem um estudo amplo sobre o terrorismo internacional, que vai desde o conceito até a legislação, passando pela história. Por outro lado, por uma análise mais histórica, tem o Bernard Lewis, que aí é um historiador britânico, com diversos estudos, diversos livros publicados sobre o Islã, publicados sobre o terrorismo, história dos assassinos, como uma origem do que seriam esses grupos sectários dentro do islamismo que optam pela prática do terrorismo, desde que haja essa vinculação, obviamente. Outro autor importante que eu poderia citar é o David Rappaport. Esse, sem dúvida, também é significativo para compreender a ideia, as noções de ondas, as 4 ondas do terrorismo, ou seja, que ele estabelece como uma análise temporal do século XX e que alcança o século XXI, ou seja, para David Rappaport haveriam 4 grandes ondas de terrorismo, ou seja, um terrorismo anárquico, começo do século XX, que passa por um terrorismo dos anos 1940, que vai ser um terrorismo voltado ou ligado às questões nacionalistas, depois um terrorismo nos anos 60, 70, que vai ser um terrorismo vinculado às demandas ou a uma agenda política de esquerda, né? E um terrorismo de natureza religiosa, que é o que o David Rappaport vai identificar como algo que nós encontramos hoje, ou seja, de matriz islâmica na maioria dos seus casos, e que é o que está na cena internacional. Acho que esses autores são autores emblemáticos, cobrem, de certa forma, boa parte da literatura sobre o terrorismo. Bom, professor, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso segundo De Olho no Front. Sem dúvida nenhuma, um grande prazer e uma grande honra ter você aqui com a gente. Eu que agradeço o convite de vocês, acho que a iniciativa de vocês está de parabéns, continuem com um bom trabalho e foi uma satisfação imensa poder trocar algumas ideias e falar sobre esse tema importante para a agenda de segurança internacional. Obrigado. Satisfação de todos nós. Obrigado. Bom, excelentes recomendações então do professor Marcel Garcia Soares, nosso entrevistado
do programa de hoje. Sem dúvida nenhuma, foi uma grande honra e um grande prazer estar com ele. Estar com você também. Estamos chegando ao final do nosso segundo De Olho no Front. Exatamente, vamos agora aos agradecimentos. A gente gostaria de nos agradecer ao professor Marcial Soares por ter cedido essa entrevista maravilhosa pra gente, à Associação Brasileira de Defesa, que juntamente com a professora Adriana Marques incentivaram muito o nosso trabalho, professor Fernando Brancoli, professor Miguel Denim, professor Gilberto Oliveira, professor Pedro Rocha e também o professor Daniel Weinfels. Gostaríamos também de agradecer aos nossos parceiros, aos nossos divulgadores, o Amaury Maciel, o Matheus Manes, a Ana Beatriz Lima, Patrícia Rodrigues, Patrícia Azevedo, Túlio de Araújo, Jorge Martelli e o João Pedro Mondini e Vitor Tadeu. Queremos agradecer também a quem comprou a nossa rifa, a quem mandou o feedback do nosso último programa e quem, claro, escutou o nosso programa até o fim. Muito obrigado a todos e o De Olho no Front vai ficando por aqui. E lembrando que mês que vem estaremos presentes novamente para trazer mais conteúdo para você. Não deixe nunca de ficar sempre de olho no front. Tchau!